paz do Senhor, irmãos. Muito bem, abra sua Bíblia, por favor, no Ezequiel. Ezequiel capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 10. Ezequiel 3 e 10. Versículo 10 do capítulo 3 de Ezequiel diz: E disse-me mais, filho do homem, guarda no coração todas as palavras que eu te direi, e ouve-as atentamente. Como é que está na Bíblia de vocês aí, irmãos? Quem tem uma versão diferente da minha aí? Pode ler em voz alta aí, quem tiver. Disse-me mais, filho do homem, coloca no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve com os teus ouvidos. Mas parece que Deus está falando uma coisa assim meia ouve com o ouvido. Quem vai ouvir se não é com o ouvido? É a tradução que é diferente. É porque tem gente que ouve só com a orelha, né? Falando nisso, os irmãos sabem por que Deus deu orelha para nós? Quem sabe? Orelha. Só acertou na mosca. E nariz também. Para a gente, depois que eu ficasse velho assim, eu tinha que usar óculos. Aí alguém pode dizer: não, Deus deu orelha para a gente ouvir. Você não ouve com a orelha, meu filho, você ouve com o ouvido. Isso aqui é tipo uma parabólica, né? Só recebe as ondas, mas o ouvido é que capta a mensagem. Por isso que Deus está falando assim: ouve com o ouvido. Agora, outra coisa que Deus está falando aqui é o seguinte: outra coisa, não ouça só com o ouvido, guarda no coração também. Porque tem gente que só ouve com o ouvido, mas não guarda no coração. E o versículo está sendo bem enfático. Disse mais, filho do homem, guarda no coração todas. Igreja, repita comigo: todas. Mais uma vez. Todas. Porque tem crente que não gosta de todo. Ele gosta de algumas palavras. Aquelas que fazem promessas, aquelas que massageiam o ego da gente, aquelas que deixam a gente lá exaltado: vou te dar tanta coisa na terra e tal. Mas a palavra está falando todas. Todas, eu acredito que não fica de fora nada. Todas: cruz, céu, Calvário, sofrimento, tribulação, vitória, bênção, promessa, viu? Espinho, pedra, todos. Não adianta você querer ter um evangelho que você só tenha parte da palavra de Deus. Não, tem que ser todo. Então, filho do homem, guarda no coração. Qual é o lugar de guardar a palavra, igreja? Na estante? É na estante? Não. É no coração. Tem crente que tem Bíblia, a Bíblia dele chega a estar velha, amarela, mas no coração tem pouca coisa. Triste isso. E por que eu estou deixando vocês de pé? Porque não é isso que eu vou falar. Não vou falar sobre isso aqui. Eu só estou querendo dizer para os irmãos que eu gostaria que essa casa estivesse cheia. Sabe para quê? Para ouvir com o ouvido e guardar com o coração. E por que guardar no coração? Para não pecar contra ti. Porque quem ouve com o ouvido e guarda no coração não fica pecando. Não fica cometendo coisa que não é certa. Porque ele guarda no coração. Toda
pessoa que vive uma vida dissoluta, sem compromisso com Deus, sem temor de Deus, é porque nunca guardou, só ouviu com o ouvido, mas nunca guardou no coração. Crente que consegue guardar a palavra no coração, ele não vive caindo em pecado toda hora. Amém, igreja? Bom, abra sua Bíblia, por favor. Primeiro de Samuel. Eu vou fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler o primeiro versículo, quero que a igreja leia o segundo, e assim sucessivamente, até a gente chegar ao ponto que a gente deseja. Primeiro livro de Samuel. É primeiro, tá, irmãos? É bom todos os nossos obreiros, nossos irmãos, quando for pregar em alguma igreja, principalmente se você for da igreja do São Luís, respeite essas normas, essas normazinhas sobre essa questão de livro, epístola, carta. Porque quando você começar a pregar, se você falar assim, abre a tua Bíblia em 1 Samuel, quem está ouvindo lá embaixo, ele já vai te criticar. Porque você não está no meio de um povo que tem só uma língua, que tem só uma mente. Nós temos várias, nós temos gente que faz faculdade, tem gente que faz universidade, tem gente que não, totalmente sem estudo nenhum, que vai ser muito simples você lidar com essas pessoas, mas você vai pegar pessoa exigente demais, pessoa que tem uma exigência tão grande. Só você falar 1 Samuel, ele já não vai te dar ouvido no resto da mensagem, vai achar que você é um leigo, porque isso aqui não é uma epístola. E se fosse uma epístola, seria primeira epístola. Isso aqui é um livro, primeiro livro de Samuel. Aí tem o segundo livro de Samuel. Amém, queridos? Quando vocês for pregar, vocês respeitem essas regrazinhas, porque isso não vai fazer você ser mais crente ou menos crente, mas vai fazer com que os que te ouvem dê mais credibilidade naquilo que você está falando. E vai falar, então, uma pessoa que conhece a Bíblia. Então, primeiro livro de Samuel, por exemplo, Salmo, não diga, você vai ler o Salmo, capítulo tal, não existe. Salmo é número, porque Salmo é cântico. O Salmo não é um livro, os Salmos são cânticos, que foram todos eles colocados aqui numa ordem, inclusive não está na ordem cronológica o Salmo. Salmo 1, por exemplo, não foi escrito primeiro do que o Salmo 2. Não está na ordem cronológica. Os salmos, são hinos. E fizeram a junção dos hinos que cantava no meio do povo hebreu, no meio do povo de Israel, e fizeram esses cânticos e juntaram num livro só. Mas quando você fala salmo, você vai dizer assim, salmo de número 1. É mesmo que você dizer o hino de número 1, o hino de número 2, só para a gente saber que hino a gente está se identificando. E isso para quem quer pregar a palavra de Deus e você quer que os seus ouvintes te ouçam com segurança. Bom, o primeiro livro de Samuel diz assim, eu vou ler o primeiro versículo e a igreja lê o versículo seguinte. Capítulo 1. Havia um homem de Ramá, Taim, Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufer, Eframita, toda a igreja. Tinha ele duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que toda a igreja, meu Deus, toda a igreja. Que a tradução tem bastante traduções diferentes. Toda a igreja. No dia. Então vai lá, isso. Sucedeu que no dia em que Eucana
porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Muito bem. Só até aí, tome assento, querida igreja. Muito bem. Meus irmãos, vocês sabem o que me chamou a atenção quando eu estava lendo isso aqui? Me chamou muito a atenção mesmo. É uma coisa interessante, né? Penina e Ana, eles iam adorar a Deus. Adorar. E aí sabe o que a Penina fazia? A Penina tinha filhos, Ana não tinha. Ana era estéril. A Penina ficava provocando Ana no lugar de adoração. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que um crente consegue estar dentro da casa de Deus provocando o outro? Não está ali para adorar, não está ali para servir, não está ali para aprender, só está ali para provocar, coitado. E a Bíblia diz que todo ano ela fazia isso. Outra mulherzinha terrível. Todo ano ela ia lá provocar a rival dela. E no lugar de adoração. Aí eu perguntei, crente assim, graças a Deus que aqui não tem. Bom, espero que não tenha, né? Tomara que não tenha. O camarada vai para a igreja, em vez de ele ir para a igreja, agradecer a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, ser grato a Deus, reconhecer tudo que Deus tem feito por ele, vai para provocar a coitada da irmã que não podia ter filho. Provocar a irmã que não podia ter filho. Ela estava cheia de filho e a outra não podia ter filho. E não ter filho naquela época era uma maldição, irmão, era um sinal de maldição. Tinha muito sentido, era muito forte. Para uma mulher, irmão, ter um filho era muito forte, era um significado muito forte. Ter filho naquela época simbolizava, por exemplo, era sinal da bênção de Deus. Por quê? Porque o filho, ele perpetuava o nome da família. Um filho varão, então, meu Deus, como era importante para uma mulher ter um filho homem, porque ele perpetuava o nome da família. Ele ia tendo os seus filhos, e os seus filhos iam levando o nome dos avós, do bisavó, do pai, ia levando. Isso era importantíssimo para aquela época. Outra coisa, tinha uma questão também da promessa que foi feita em Gênesis, aquele que vai nascer que vai pisar a cabeça da serpente. Então toda a família hebreia, toda a família do povo de Deus tinha esperança de que o Messias nascesse com eles, com a família dele. Então ter filho era uma coisa muito forte. Aí a coitada não podia, além de já sofrer por não poder ter filho, ainda sofria com uma outra crentona que ficava provocando ela porque ela não podia ter filho. Tu não tem filho, eu tenho filho. Deus me deu um monte de filho, você não tem filho. Que crente, irmão. E dentro da casa do Senhor. E todo ano ela fazia isso. Aí eu olho para Ana e penso assim, meu Deus, que mulher crente. Que mulher crente. Porque Ana não foi lá se vingar dela.
Ana não foi lá falar assim: olha, tu vai ver, tu me aguarda, tu espera, eu vou te colocar na mão de Deus, tu vai ver o peso da mão de Deus. Tu fica mexendo com o vaso de Deus, tu vai ver que mexer com o vaso de Deus. Não tem crente que faz isso hoje? Tem ou não tem? Tem. Vai ver, irmão, mexe com o vaso de Deus. A gente até sabe disso, que ninguém pode provocar ninguém, mexer com ninguém, porque Jesus disse: se fizeres a um desses pequeninos, a mim o fazem. Mas porém, não sou eu que vou ficar me vingando. E Ana foi muito crente, muito crente. Outra coisa que Ana fez: olha, eu vou te entregar para o presidente, para o Elita, tu vai ver, vou te entregar para ele, vou te processar. Isso é calúnia e defamação, né? Hoje a gente vê tanto crente fazendo essas coisas. Vou te processar. Mas sabe o que Ana fez? Foi para a oração. Foi orar. O crente, antes de procurar o pastor da igreja, antes de procurar o irmão, antes de procurar a justiça, antes de procurar qualquer recurso humano, tem que orar. Ele tem que orar a Deus, porque os crentes de 20, 30 anos atrás, 40 anos, eles oravam muito. Eu não via nenhum caso de crente, eu estou com 31 anos na igreja, de crente querendo processar a igreja, processar irmão. Não via isso. Hoje a gente vê uma pessoa que fez uma faxina na igreja, está lá processando a igreja, uma que a gente colocou para fazer uma faxina da missão, só na parte da manhã, 1h30 de faxina, está processando a igreja. Isso é crente. Meu Deus. Que crente é isso? Oh, Deus. Sabe o que é isso? Falta de oração. Porque não crê mais no suprimento de Deus, não crê mais na provisão de Deus, não crê mais nos recursos de Deus, não crê mais no braço de Deus, nem na mão de Deus. Aí fica fazendo essas coisas como se igreja fosse um órgão normal, natural. Isso aqui é a instituição de Deus na terra. A igreja é a instituição de Deus na terra. Isso aqui não é como prefeitura, não é como hospital, não é como farmácia, não é como supermercado. Isso aqui é órgão que Deus implantou nessa terra para salvar pessoas e conduzi-las ao céu. E quando Jacó teve aquela visão daquela pedra, daquela escada, ele falou assim: oh meu Deus, isso aqui não é outro lugar senão casa de Deus e porta do céu. Isso aqui não é outro lugar a não ser casa de Deus e porta do céu. Isso aqui é lugar de se temer a Deus. Isso aqui é lugar de aprender a temer a Deus. Isso aqui é lugar de aprender a viver na terra. Isso aqui é lugar da gente aprender a ir para o céu. Isso aqui é lugar da gente aprender a amar as pessoas. É lugar da gente aprender a honrar as pessoas. É lugar da gente aprender a respeitar as pessoas. É lugar da gente aprender a servir a Cristo como se deve servir. É lugar da gente aprender a se santificar, viu? Mudar a vida, mudar o pensamento, mudar o conceito. Isso aqui que é a igreja. É a igreja. Aí eu fico olhando a vida das duas e fico pensando: toda a igreja tem crente Ana, mas toda a igreja tem crente Penina. Tu nunca se livra dessa Penina. Sabe o que quer dizer Ana? Quem sabe? Ana quer dizer graça. Repita comigo: Ana significa graça. E Penina significa pérola. Toda a igreja vai ter pérola e vai ter graça. Pérola, vocês sabem como é que se forma uma pérola, né? A pérola se forma o seguinte: a ostra está lá no fundo do mar, quietinha na dela, de repente aparece um parasita, um verme, ou até um grão de areia que entra ali na ostra, na parte interna da ostra, e a ostra tem uma camada dentro dela, assim, dentro da concha dela, chamada manta ou manto.
que protege as vísceras da ostra. Então, quando entra um objeto estranho, geralmente um parasita, um verme, um grão de areia, e começa a perfurar o manto, a ostra libera uma substância, que 90% é uma substância calcária. Essa substância, ela é jogada em cima daquele elemento estranho que penetrou na ostra e começa a petrificar, a cristalizar rapidamente, com o intuito de isolar aquele elemento estranho do organismo da ostra. Então ela libera uma camada chamada madrepélula. Ela elimina aquela substância e joga em cima daquele ser que está sendo uma ameaça para a ostra e começa a jogar aquela substância e aquilo se cristaliza muito rápido e aquilo vai se formando o quê? A pérola. A madrepélula também pode ser chamada de nácar. É a substância que a ostra elimina para se proteger. E aí vai formando a pérola. E aí eu fico pensando, querida igreja, a penina quer dizer pérola. Pérola. A pérola tem valor, lógico. A pérola é um objeto muito valioso. Inclusive, para você ter uma ideia, segundo a ciência, esse fenômeno que acontece da formação da pérola é tão raro, que em 10 mil ostras um caso acontece. Lógico que com o avanço da tecnologia, os japoneses, que são terríveis, né? Os japoneses fazem nascer planta até no meio-fio, não sei como é que eles conseguem. Eles conseguiram acelerar esse processo, mas a via de regra, 10 mil ostras para acontecer um caso. É muito, por isso que a pérola é cara. Ela é uma joia caríssima. Aí eu fico pensando, queridos irmãos, como tem crente pérola na igreja que acha que só porque ele brilhou um pouquinho, só porque ele ganhou um toque de Deus, um retoque do céu, Jesus pega aquele verme infeliz, aquele parasita que não servia para nada, aquele grão de areia que era uma coisa que não valia porcaria nenhuma, e começa a jogar nele uma substância e faz dele uma pérola. Aí o camarada começa a ficar todo posudo. Agora eu sou pérola, agora eu posso humilhar a graça, que é a Ana. Deus não te deu esse direito. Jesus te salvou, não é para você ficar pisando em ninguém. Jesus te batizou com o Espírito Santo, não é para você se achar melhor do que os outros. Jesus escreveu teu nome no livro do céu, no livro da vida, não é para você sair por aí pisando nos outros, achando que é melhor do que os outros. Jesus não te deu um dom espiritual, ou de cantar, ou de pregar, ou de ensinar, ou seja, que dom for, para você achar que você é pérola e os outros não valem nada. Porque na verdade, você não é pérola, você está envolvido com uma camada celestial, mas você não passa de verme. Porque o dia que o Espírito Santo se ausentar de você, você volta a ser verme. O dia que o Espírito de Deus sai da tua vida, você volta a ser um parasita. Aleluia. Então Deus não te fez pérola para humilhar a Ana. Tem outra. Tem crente que vira pérola, despreza a graça. E não sabe ele que ele só é pérola pela graça.
Se Deus te deu o dom, aleluia, use para a glória de Deus. Se Deus te deu talento, faça para louvar a Deus. Se Deus te deu um brilho na vida, esse brilho vem dele, não é próprio seu. Você era verme, você não passava de verme. Oh, Jesus querido Deus, maravilhoso. Nossa natureza pecaminosa continua aqui dentro, queridos irmãos. Você não virou anjo, você não virou ser celestial, você ainda é gente. E não se esqueça que os humilhados serão exaltados, mas todo aquele que se humilha será exaltado por Deus. Deus não te chamou para humilhar ninguém. O cristianismo, ele traz lições que se a gente prestar atenção, a gente vai ser pequeno. Quem quiser entrar no céu tem que se diminuir mesmo. A Bíblia diz assim: nada faça por contenda, nem por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si. É tão difícil entender isso aí, irmão. É tão difícil olhar para uma pessoa e falar assim: você é superior a mim. Porque geralmente a gente quer se sentir superior, achar que é alguma coisa. Não, eu sou pérola. Tu não é pérola. Tu só foi envolvido pela pérola. O dia que tu desprezar Ana, a graça, tu vai voltar a ser velho. E é por isso que eu entendo, meus queridos irmãos, que quanta gente começou bem, viu, Gisele? Quanta gente começou bem, viu, companheiro? Começou tão bem na vida espiritual e depois se arrebentaram no final da estrada. É porque eles começaram bem, mas depois ficaram pensando nos outros. Começaram bem, temendo a Deus, jejuando, orando, se quebrantando. Começaram a ser humildes, sinceros, fiéis. Daqui a pouco, quando eles começaram a andar com as suas próprias pernas, já não dependia mais da graça. Aí Deus falou assim: tá bom, ele pensa que ele é alguma coisa, eu vou permitir. Não é que Deus vai ficar batendo palma, ei, caiu o bobalhão. Não, Deus vai permitir. É outra história. Não é que Deus se alegra, mas Ele permite. Para que o homem pense: não é nada, isso é velho. Aleluia. Só porque eu te batizei com o Espírito Santo, escrevi teu nome no livro da vida, te dei um dom para você ser usado para abençoar os outros, você se sentiu uma coisa, então volta a ser velho. Porque quando você voltar de novo à comunhão, você vai valorizar e vai entender que você nunca deixou de ser velho. Quem está entendendo isso aqui, meu Senhor? Amém. Aí você vê a diferença de Ana, que gemeu, que chorou, que pediu tanto para Deus: me dá um filho, Senhor. Me dá um filho, Senhor. Me dá um filho, Senhor. Se tu me der um filho, ele não vai ser meu, ele vai ser do Senhor. E a outra que não pediu nada, porque a madre já era aberta, podia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, achava que podia desprezar os outros, humilhar os outros. E a outra lá que falou assim: Jesus, gemendo, chorando, sendo humilhada. Até o sacerdote ali achou que ela estava bêbada. A mulher foi humilhada, irmão, foi muito humilhada. Humilhada porque não podia ter filho, humilhada porque a outra rival dela humilhava ela, humilhada porque o sacerdote, o próprio pastor dela, que tinha que ajudar ela a ser mais crente, ainda achou que ela estava bêbada. A mulher foi muito humilhada. Mas ela gemeu, ela chorou, ela se quebrantou, ela se humilhou e falou: se tu me deres um filho, vai ser do Senhor, não vai ser meu, eu dou para o Senhor. Aí onde eu vejo a diferença de quem recebe alguma coisa de Deus pagando preço. Aleluia. E tem gente que recebe as coisas tão de graça e não valoriza. Sabe por que tua voz é linda, meu irmão? Sabe por que tu toca bem? Sabe por que tu prega?
Sabe por que você tem graça para falar? É porque Deus te deu, mas não é teu. Tu sabe por que tem gente que, quando Deus dá um dom para ele leva até a eternidade aquele dom, ele nunca larga, ele pega com todo o valor, é porque ele gemeu para ter. E ele entende que aquilo não é dele. Ele entende que aquilo não é dele. Ana falou assim: se tu me deres, eu dou para o Senhor. Amém. Não é meu não, Senhor. Aleluia. O talento que o Senhor deu não é meu. Eu sou apenas um instrumento aqui na terra para fazer uso e administrar, mas não é meu. Isso diz respeito a bens materiais, isso diz respeito à finança, isso diz respeito à vida pessoal, nada é teu. Isso diz respeito ao tempo, nada é teu. Nada é propriamente nosso. Até o terreno que você compra, você paga imposto. Não é teu, está pagando a vida inteira. A terra nunca vai ser tua. A casa não é tua. Você paga imposto todo ano para possuir. Para de pagar para você ver como é que a justiça te toma. Não é teu. Aí tem gente que se orgulha tanto porque eu conquistei, porque eu consegui, porque eu trabalhei, porque eu acordei cedo. Mas se Deus não tivesse saúde, você nem dormia. Se Deus não tivesse saúde, você nem acordava. Se Deus não tivesse saúde, você nem saúde tinha para trabalhar. Tudo vem dele. E nós haveremos de prestar conta de tudo para ele. Nossos dons, nossos talentos, tudo aquilo que Deus deu, colocou na nossa mão. Vamos prestar conta. Mas pastor, onde é que isso me prova? Então abre a tua Bíblia em Mateus 25. Quem pode ler? 25 a partir do versículo 14. Ninguém nasceu pérola, tá, irmão? Pode ler, irmão. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou conta com ele. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-te 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com estes ele ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem estás, bom e fiel servo. Sobre o pouco fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem
e atemorizado escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Continua. E aqui tens o que é? O que é? Então não é de quem recebeu, é de quem deu. É verdade. Obrigado, irmão Danilo. Obrigado. Aqui tem o que é? É por isso, senhores, músicos da igreja, onde eu vou, eu falo dos senhores. Eu falo, tem 2 conjuntos naquela igreja que eu tiro o chapéu. São espirituais. Tá? Eu não sei se algum de vocês fez aula de canto, ou então fez faculdade de música. Eu não sei se algum de vocês fez isso. Eu acho que não. Não tem nenhum assim. Mas se tiver, também é louvável. Só que tem um porém, não é de vocês. Não é de vocês. Você canta maravilhosamente bem, vocês fazem parte do conjunto. Eu vejo aqui o conjunto cantando, eu vejo aqui o Leandro dedilhando aquele teclado, é uma coisa maravilhosa, é dom, é talento que Deus deu. Viu? Celeste prega aí, ó. Às vezes a gente, para pregar, a gente tem que passar um dia inteiro em jejum, em oração, e tudo é, olha lá e não sai, às vezes quase nada. Mas Deus deu. Só que não é dela, é de quem Deus deu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aceita. É por isso, meus queridos irmãos, que a Bíblia diz: tudo que te vier a mão para fazer, faz conforme a tua força. Tudo que você fizer para Deus, faça o melhor. Porque talento não é nosso, veio dele, e ele vai requerer um dia. Aleluia. Eu fico olhando pessoas que usam o talento de Deus para ficar rico. Eu só vou pregar na tua igreja, portanto. Eu só vou cantar na tua igreja se me der tanto. Tá bom. Vai, continua. Foi isso, Deus te deu de graça. Você está fazendo isso, vai ver. Não sou eu que vou lhe cobrar, é o dono do talento que ele deu. Inclusive, graças ao meu bom Deus, graças ao meu Senhor, graças ao meu Pai Celeste, graças a Deus, nós não vamos nesse congresso de missões trazer ninguém famoso, pessoas que fazem a gente assinar contrato para poder vir. Viu? Se a gente não assinar o contrato, eles não vêm. Cobram por hino cantado. Quantos hinos só vai querer que eu cante? Então, 3 é tal preço. E quer que cante mais? Oh, 5 já dobra para não sei quanto. Vocês pensam que é brincadeira? É assim que eles estão pensando. Deixaram o verme falar mais alto. Eles voltaram a ser verme. E Deus vai cobrar deles. Oh Deus, misericórdia. Deus vai cobrar deles. E cada um de nós, queridos irmãos, cada um de nós, Deus vai requerer de nós o que Ele nos emprestou. É só um empréstimo que Deus fez. O que você fez? Ah, eu sabia que o Senhor era severo. Ah, se tu sabia, por que não me enviou? Então, querida igreja do Senhor, vamos entender uma coisa, para a gente agradecer a Deus por esse culto de ensino. Deus dá, mas Deus também cobra o que dá. Deus dá, mas Deus também requer. Deus dá, mas Deus também quer contas, que você preste conta do que Ele deu.
Tinha um irmão, eu vou só contar esse caso e agradecer, chamado Arnaldo. Celeste conhece? Eu conheço. Fez parte da minha vida quando eu era novo crente. O Arnaldo batia na minha casa 1 da manhã. Irmão Roberto, vamos lá. Falei, não, estou cansado. Não tem negócio de estar cansado, não. Vamos lá. 1 da manhã. Me jogava um bolo de folheto na mão e ia para a favela, nos morros dos traficantes. Estava praticamente ele falando de Jesus e eu com o folhetinho na mão, tremendo de medo. Dava o folhetão para eu não vi até hoje, não vi, pode ser que tenha, pode ser que existiu, mas eu não vi até hoje uma pessoa com tanta graça para chegar numa pessoa e falar de Jesus. Ele não era para pregar para um povo, ele era para evangelismo pessoal. Não vi até hoje ninguém igual. Eu vi aquele homem Jezreel chegar diante de uma senhora com velas na mão, acendendo para entrar dentro do cemitério, que a nossa igreja ficava de um lado e o cemitério do outro lado da rua, em frente à igreja, a igreja do governador. Eu vi uma senhora, eu estava junto com o Arnaldo, a gente saltou do ônibus para ir para a igreja, o culto já tinha começado e o Arnaldo falou assim, ali vai uma alma ali. Eu falei, não, se a gente for dar atenção para uma alma agora, nós vamos perder o culto. Não, mas uma alma vale mais. Era assim. O Arnaldo deixava você, Celeste sabe disso, deixava a gente ficar esperando ele 2, 3 horas num ponto de ônibus, que ele ia apanhar a gente de carro para a gente fazer uma lida, um trabalho, e porque ele encontrou uma alma e ficava lá 2, 3 horas. Não vi até hoje ninguém, não vi. O Arnaldo chegou e falou assim, varão, aquela alma é preciosa. Ele falou, eu sei, mas o culto começou. E ele falou assim, vigia, varão. Ainda me dava uma bronca. Aí chegou na mulher, abraçou a mulher e falou assim, o que é que o senhor quer? Eu queria que o senhor fosse para a igreja comigo. Ela falou assim, vai para a tua igreja, deixa eu cuidar do meu compromisso aqui. Ele falou assim, vou fazer um negócio com a senhora. Isso eu não estou falando o que eu ouvi, estou falando o que eu ouvi, tá? O que eu vi, eu estava com ele. Eu vou fazer um negócio com a senhora. Eu quero fazer uma oração pela senhora. Se a senhora não sentir nada, eu ajudo a senhora a acender as velas. Agora, se a senhora sentir a presença de Deus, a senhora vai para a igreja comigo. Ela falou assim, se for para tu me deixar em paz, faz tua reza aí e me deixa em paz. E fecha os olhos. Quando colocou a mão que começou a orar, as lágrimas desceram. Ele foi tirando as velas da mão, jogando fora, abraçou, foi para a igreja e aceitou Cristo. Não vi ninguém até hoje. Não vi ninguém até hoje. Um dia nós estávamos num trabalho ar livre, ele viu um camarada tomando cerveja numa porta do boteco, ele falou, varão, vamos lá. Eu falei, não, o cara está tomando cerveja, até bandido deve ser, um cara difícil, irmão. Ele falou, varão, vigia. Ele sempre me dava essa referência, vigia. Sentamos do lado daquele bandido, o camarada olhou para nós assim, parecia um bandido mesmo, irmão, tomando a cerveja. Ele falou, me dá um guaraná aí. Aí ele botou um copo para mim, um copo para ele, ficamos tomando, e ele começou falando para o camarada, e aí, tudo bem? Como é que está quente hoje, né? E tal. E o camarada gostou do papo dele, e ele começando a falar, o cara quando pegou a cerveja assim para tomar, ele falou, tu tem coragem de tomar uma cerveja eu falando de Jesus? Aí eu falei, desculpa, botou a cerveja esquentou. Daqui a pouco ele estava abraçado com aquele cara chorando e levando o cara para ficar com. Glória a Deus. Eu não vi ninguém até hoje. Não vi, igual o Arnaldo, não vi. Todo batismo tinha ex-traficante, ex-gerente de droga, ex-camarada que pertencia à boca de fumo, estava lá 3, 4, 5 se batizando. Quem te ganhou foi o Arnaldo. Um dia o Arnaldo cismou de comprar um pedacinho de terra lá em Minas Gerais, onde a gente era missionário. Ele
Ele cismou, botou na cabeça que tinha que comprar um pedacinho de terra e colocar ali um cavalo, uns boizinhos, porque era muito bonito. Ele se apegou tanto naquilo, esqueceu as almas. E eu pergunto: cadê o Arnaldo? Está cego das duas vistas. O dia que você pensar ou deixar de entender que você ainda é verme, você não vai valer mais nada. Tudo que tu tens depende de Deus. Tudo que Ele te deu depende dEle. E voltará Ele a te prestar, te pedir conta disso. Vamos ficar de pé, querido. Aleluia. Então, meus irmãos, cuide bem do dom que Deus te deu. Quem trabalha com crianças, se dedique. Quem trabalha com jovens, se dedique. Isso é talento que Deus deu para vocês. Faça o melhor. Quem toca os seus instrumentos e louva, faz parte desse ministério, que se é que a gente pode chamar de ministério, eu não sei se isso é ministério, eu acredito que seja talento, dom que Deus deu. Tem gente que nunca entrou numa aula, mas toca bem, canta bem ali. É talento, é dom natural que Deus deu. Cuide bem, faça o melhor. Faça o melhor. Não encha a linguiça. Não empurre com a barriga. Faça o melhor. Te chamou para se cuidar do som, se dedique nisso. Vou chamar para ser um porteiro, faça o melhor. Receba com alegria as pessoas que entram aqui dentro. Dá um sorriso para quem está chegando aqui, dá um abraço, faça o melhor. Porque isso, esse ministério, ou esse dom, ou essa função, ou essa tarefa, foi o Senhor que deu, e Ele é dele. É dele. Não é nosso, é dele. Eu estou aqui feliz da vida com Daniel fazendo esse trabalho na escola dominical. Ele pôs de coração aqui. Que coisa linda quando a gente faz de coração. Aleluia. E tem pessoa que parece que está implorando ela para fazer alguma coisa para Deus. Como se o reino de Deus fosse sei lá o que. Eu faço, mas por favor, meus irmãos, tudo que a gente fizer tem seu galardão, e tudo que a gente deixar de fazer tem sua cobrança. Tudo que a gente fizer para Deus tem seu devido galardão. Mas bom servo e fiel, fizeste muito bem, entra no gozo do teu Senhor. Tu sabia que eu era severo e enterrou? Infelizmente, eu não tenho boa notícia para você. Quem está entendendo essa palavra? Macedo, faça o melhor. Tá? Alex, quando você pegar um cargo aqui nessa igreja de novo, seja o que for, Alex, o que for, dê o seu melhor. Viu? Aquele moço que está lá, o Sérgio, ele fica filmando todo mundo aqui, até o mosquito que passa aqui, ele filma tudo. Mas sabe o que ele faz? Eu admiro. Ele faz tudo com o coração. Se der um cargo na mão desse rapaz, ele vai se dedicar. Porque ele não enche linguiça, ele é o que é e faz com o coração. No reino de Deus, irmão, por favor, não tapeia, não. Faz. Se dedica, meu. Deus tem recompensa para você. Amém, querido igreja. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui conosco.
Cante um corinho, um hino. Feche os olhos, querida igreja. Aleluia. Tu és soberano, Deus, tu és fiel. Senhor, por tua palavra, ela vai estar na mão. Que a tua palavra guarida nos corações. Nessa oração pelos dizimistas, eu gostaria de orar por todos os irmãos que gostariam de servir a Deus melhor. Não seja um crente como Penina, só porque está envolto de pérola, se sente no direito de humilhar. E quem despreza a graça que é Ana, despreza a Deus. Nunca despreze a graça. Você só chegou onde chegou. Você só é o que é. Você só está onde está por causa da graça.
E outro, a substância que te envolveu, você não nasceu pérola, você foi transformado em pérola. Valorize o que Deus te deu. Valorize o dom de Deus. Nunca espere Deus pesar a mão para você voltar a ser velho. E depois o processo é muito doloroso para você voltar a ser pérola. É só você não desprezar a graça e entender que tudo depende de Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, eu quero entregar o Alan para nós, pedir que o Senhor ajude esse moço e que ele possa ser uma bênção na tua casa. Não faltar a escola dominical, não faltar o curso de ensino, estar sempre assíduo aqui na tua casa, servir ao Senhor com alegria e dando testemunho por onde ele andar da tua grandeza, do teu amor, da tua vontade. Pai querido, abençoe esse jovem no precioso e glorioso nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço em nome da igreja, em nome dos irmãos. Eu gostaria de orar pelo dizimista, presbítero Luiz da Silva, auxiliar irmão Adelino, Rudinei Souza, pastor Roberto, Marlise Oliveira, Norma Justina. Contribuir com a lição também Luiz, Modelino, irmã Zaira, a irmã Leonide da Silva. A irmã Doza está de aniversário, né? A irmã Doza. Chega até aqui, irmã Doza. Chega até aqui. A irmã Doza está de aniversário. Chega até aqui. A gente vai falar. Isso. Irmã Doza é uma bênção de Deus aqui, né, irmãos? Culto amanhã no Desafio Jovem. Todos os irmãos estão convidados, tá? Consagração amanhã na Central. Central amanhã, consagração. 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. Tá bom? Meus irmãos, vamos dar as mãos para a gente orar junto? Aleluia. Nessa oração, eu gostaria que você falasse com Deus assim: Deus, me ajuda a te servir melhor. Me ajuda a ser melhor. Amém. Viu? Não pense que você já está bom, meu irmão. Fique sempre devedor. Quando a gente acha que está bom, meu irmão, a gente para. Quando a gente pensa que a gente está bom, eu estou bom, Jesus, a gente para, estaciona e começa a andar para trás. Quando a gente fala assim: Deus, posso fazer mais, posso ser melhor, aí a gente está sempre andando para frente, sempre servindo melhor, sempre entendendo que dependemos mais. É verdade. Vamos fazer essa oração, querido? Sim, meu Deus. Querido Deus, Senhor, eu quero aleluia, nós te agradecemos pela mensagem que a tua palavra nos trouxe. Agradecemos pelo teu Espírito Santo que está aqui sobre nós, nos ajudando a entender essa palavra. Pai querido, aqui está a tua igreja. Aqui estou eu também pedindo a tua misericórdia. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda a fazer melhor. Me ajuda a servir melhor. Me ajuda, Senhor, a caminhar melhor. Me ajuda, Senhor, a ser mais servo. Mais servo. Mais servo teu. Ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda o teu povo. Ajuda os músicos. Ajuda, meu Deus, os líderes do departamento. Ajuda os obreiros. Ajuda os departamentos. Ajuda a tua igreja de forma geral. Senhor, que teu Espírito Santo nunca nos falte, esteja sempre perto de nós. E que nunca, Senhor, deixemos de depender da graça. Porque a graça é que nos ajuda. A graça é que sustenta a gente. A graça é que nos faz, Senhor, vencer, prosperar, caminhar, prosseguir e
e chegar até o alvo, atingi-lo. Ajuda a tua igreja, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu vou dar bênção apostólica. Eu vou dar bênção apostólica. Vamos cantar antes o parabéns para a irmã Dona, né? Sendo assim, tá? A senhora é uma bênção, assim, do jeito que a senhora é mesmo, tá? Viu? E continue sempre se sentindo devedora, né? Porque quem se sente devedor está sempre tentando fazer aquilo. Então, meus queridos, eu vou dar a bênção apostólica. Depois da bênção apostólica, vocês vão cantar de novo esse lindo, enquanto a gente se abraça e fala assim: meu irmão, minha irmã, tu és pérola. Tu vai falar assim para o seu irmão: tu és pérola. Mas a gente depende da graça. Amém? Tu não vai deixar de ser pérola, mas tu depende da graça. Não despreze a graça. Tu é pérola porque Jesus te perdoou, te lavou, mas a graça tem que estar junto. Amém? Não despreze a graça. Então você vai dizer: tu és pérola, mas dependemos da graça para continuar sendo pérola. Amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos dizem: dá um abraço no seu irmão. Pode dar um abraço. Preciso ser reconhecido.